Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui para meditar e refletir a palavra do Senhor e buscar compreender, saber o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Hoje a igreja celebra uma grande santa, padroeira dos músicos, que é Santa Cecília, virgem e mártire. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a sua vida, mas eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. É um trecho do Evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, vou ler apenas uma parte. Peço que você depois leia em particular todo o texto, tá bom? O Evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho ele continua e tem paralelo com o Evangelho de ontem, que era a parábola dos talentos. Então, a gente escutou a meditação, a reflexão do Evangelho de ontem, hoje aqui contada por São Lucas, que fala desse patrão que confia os seus dons aos seus empregados. E olha só, uma coisa que aparece nesse trecho do Evangelho de hoje, mas não aparece no de ontem. Quando esse patrão ele diz assim: procurai negociar até que eu volte. Ou seja, administrem bem, cuidem bem desses dons que eu estou confiando a vocês. Povo amado de Deus, uma vez eu estava falando aqui sobre os dons, e uma pessoa me disse: Frei, eu acho que eu não tenho nenhum dom. E eu disse para essa pessoa: não diga isso, não é verdade. Cada um de nós temos algum dom. Algo que Deus te deu de forma particular e que você precisa descobrir e que você precisa aperfeiçoar, colocando em prática. Tem alguns dons que eu admiro profundamente. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de educar crianças. Outro dia eu encontrei na cidade de Luca uma professora que me disse que tomava conta de 21 crianças, de 3 a 5 anos. Eu brinquei com ela e disse assim: como é que você consegue? Porque para cuidar de uma criança é difícil, meu povo. Imagina 21 crianças, uma sala de aula. É muito dom, né? Então, uma pessoa que tem o dom de cuidar de idosos é muito lindo. Uma pessoa que tem o dom, enfim, tem tantos dons especiais, tantas pessoas que têm um dom lindo, por exemplo, da culinária, da arte, enfim. Eu acredito que cada um de nós tem um dom. Às vezes tem pessoas que têm um dom de comunicar bem. Tem pessoas que têm um dom maravilhoso que eu acredito que nós precisamos tanto hoje, que é o dom de ouvir. É o dom de ouvir. E a gente precisa receber esse dom e aperfeiçoar esse dom. Hoje eu queria que você rezasse pedindo ao Espírito Santo para que ele possa, primeiramente, esclarecer qual o dom que você tem. Ele vai falar sim. Qual é a habilidade que eu tenho? Qual é o talento que eu tenho? Qual é o dom
que eu sinto que eu tenho, que eu faço bem, que eu gosto de fazer, que eu me realizo em fazer, embora isso me exija. Qual é o dom que eu tenho? E depois que você descobre isso, como eu posso administrar bem esse dom? Cuidar bem desse dom? Eu sou muito tímido, embora não pareça, mas eu sou filho caçula, eu sou do interior, eu cresci em sítio, eu sempre fui muito tímido. Mas em virtude da minha vocação, da minha missão, eu tive que, desabrochar, eu tive que vencer a minha timidez. Porque Deus me deu o dom de pregar, de anunciar a sua palavra. E eu precisei, primeiramente, tomar consciência desse dom que Deus tinha me dado e depois buscar aperfeiçoar esse dom. Daí eu fui procurar um curso, fiz uma pós-graduação em comunicação social, ali eu fiz alguns laboratórios de teatro, eu fiz alguns laboratórios de marketing, de publicidade, fiz fono durante muitos anos, fiz aula de canto durante muitos anos, para aperfeiçoar esse dom que Deus me deu. E ainda hoje eu estou aqui, mergulhado nos livros, estudando isso, para bem comunicar a palavra. Então, busque, peça a Deus para mostrar para você qual é o seu dom e como você pode multiplicar esse dom. Você tem, com certeza você tem algum. E agora você vai buscar descobrir e colocar em prática. Por quê? Porque um dia esse patrão vai voltar e ele vai perguntar pelo dom que ele nos confiou. Se ele te deu o dom de ser mãe, como é que você está exercendo esse dom? Se ele te deu o dom de ser pai, como é que você está exercendo esse dom? Se ele te deu o dom de ser um professor, um advogado, um político, um médico, como é que você está exercendo esse dom? Enfim, busque. Hoje eu queria só repetir isso. Peça ao Espírito Santo para esclarecer qual o dom que você tem. E como é que você pode fazer para que esse dom ele seja multiplicado? Porque no dia que o Senhor voltar, a gente vai ter o que oferecer para Ele. Está aqui, Senhor. Esse foi o dom que o Senhor me confiou. O dom do sacerdócio, o dom da vida religiosa, o dom de ser cristão. E você vai estar com as mãos cheias, com o coração cheio para dizer, está aqui, Senhor. Os dons que o Senhor me confiou, eu multipliquei. Vamos pedir essa graça ao Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vos dê o céu, paz e bem, e viva a Santa Cecília. Eu não consegui ler aqui, acabei esquecendo um pequeno histórico sobre a sua vida, mas se você for na internet, você vai encontrar muita coisa sobre essa grande santa, Santa Cecília. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração.